Tá bom. Irmãos, obrigado pelo tempo aqui de novo, tá? Obrigado pela presença de vocês aqui. Como o irmão falou, né? Que sejam palavras não minhas, né? Mas palavras da Bíblia, né? Que a gente possa aprender. E principalmente, como eu sempre falo, não só aprender, mas colocar em prática, né? Que é o nosso objetivo. Esse tema que eu coloquei hoje, irmãos, como liderança, eu sei que é uma palavra que a Igreja de Cristo não gosta muito de usar, né? A gente tem uma certa cisma com essa palavra liderança. E eu tenho certeza, né, apesar de não ter perguntado para ninguém, eu tenho certeza que quando a gente viu esse tema lá, né, vai falar sobre liderança, já coçou nossa orelha, falar, ih, o que vai ser falado, como é que funciona, quem é, quem manda, quem não manda, né? Por quê? Porque a gente tem já essa cisma com a palavra liderança dentro da igreja, e quando eu falo igreja, né, vocês entendem que é a igreja verdadeira, a igreja que pertence a Cristo, não o prédio, né? Então, vamos ver um pouco sobre esse tema que ele é bem longo, né? A gente vai tentar falar aqui de uma maneira simplificada. Eu vou usar muitas passagens. Eu não gosto muito de usar muitas passagens em estudos, irmãos. Não que eu não goste das passagens, eu gosto de todas, né? Mas aqui fica um negócio meio complicado, mas não tem jeito, porque a gente vai pegar vários versículos que vai falar sobre isso, tá? Então a gente vai buscar bastante dessas passagens e vamos ver dentro da Bíblia o que a Bíblia fala sobre lideranças. A Bíblia fala sobre liderança, será? Será que é um assunto que a gente tirou do mundo religioso? Será que não deve ser discutido? É o que a gente vai ver aqui, tá bom? Se a gente for lá no dicionário e procurar o que é liderança, nós vamos ter um monte de significados, tá? Tem dezenas. Mas tem uma que mostra exatamente essa ideia que o cristão deveria entender como liderança. Vocês estavam vendo, a gente estava conversando um pouco aí antes, né, de começar, e tem vários assuntos, irmãos, que a Igreja de Cristo precisa conversar, né, de uma maneira clara, aberta, sem medo, né, porque a Bíblia dá resposta para tudo, seja no sentido de pastorado, mulher ser pastora ou não ser, casamento, liderança, não importa, a Igreja dá resposta para tudo. O problema é que às vezes a gente não quer ouvir muito essa resposta, né? A gente acaba criando a nossa própria resposta. E tem algumas coisas, irmãos, que a igreja ela não bate o martelo, digamos assim, né? Mas que nem por isso ela deixa de dar direções para a gente seguir. Quer ver um exemplo bem claro? A gente pode pintar os nossos prédios. Quem tem aí, né? As igrejas que têm um prédio próprio, né? A gente pode pintar o nosso prédio de preto? O que vocês acham? Essa é uma decisão Ele não pessoal é, da é igreja, assim não, né, administrativa, né? irmão? O preto é Pode. muito feio. É uma decisão administrativa da igreja, né? Uma decisão da maioria, né? Para não haver descontentamento. Aqui, tudo que nós fizemos de reforma no prédio, a gente consulta a igreja e a maioria é feito porque a maioria decidir e a minoria, por amor e pela votação, respeita. Pode não concordar, né? Voto contrário, mas respeita e aceita. Sim. Mais alguém? Então vamos embora, se não tem mais alguém. Verdade, não tem problema nenhum pintar o prédio de preto, roxo com bolinha amarela. A Bíblia não fala nada sobre isso, né? Vai entrar o quê? A decisão dos irmãos, da maioria dos irmãos, o bom gosto, né? Logicamente, né? Mas é isso, a Bíblia não fala nada sobre isso, irmãos. Mas, se a gente pensar na nossa sociedade hoje, né? As igrejas de parede preta já não tem uma certa tendência meio estranha no mundo religioso? Já não são aquelas igrejas mais progressistas, que gostam de usar instrumentos, que tem teatro, que tem dança, já não é? A gente entende, a gente vê, né? Então, não que seja errado, mas seria de uma decisão um pouco mais menos problemática, digamos assim, né? Se a gente não pintasse de preto, para não parecer ser aquilo que nós não somos. Entende, irmãos? Eu não estou falando que não pode pintar a igreja de preto, né? Pode pintar de qualquer cor.
Mas se a gente olhar nesse lado mais tranquilo, seria melhor não pintar de preto. É a mesma ideia que a gente estava conversando, Giovanni. Posso ter uma placa na igreja escrito Igreja de Cristo? Posso. Nada me proíbe. Mas aquela placa, será que não vai fazer a gente ser visto? Ah, mais uma igreja. Talvez sim. Então, uma decisão mais tranquila seja não ter placa nenhuma. Ou escrever lá, aqui se reúne cristãos. Entende? Então, às vezes, a gente precisa, apesar de não ter nada errado biblicamente, tomar decisões mais assertivas, né, por causa da sociedade, do mundo religioso, digamos assim. Né? Então, essa ideia de liderança muitas vezes não é discutida exatamente por isso. Ah, não, se eu falar sobre liderança, quer dizer que naquela igreja tem líder e quem manda são os líderes e os outros não mandam em nada e não é assim, irmãos. Não é assim que a Bíblia coloca, né? Então, uma das definições de liderança que a gente encontra vai ser: liderança é a capacidade de influenciar, motivar e orientar um grupo de pessoas para alcançar objetivos em comum. Envolve não apenas o ato de comandar, mas também a habilidade de inspirar, escutar, tomar decisões e promover cooperação entre os membros do grupo. Se você pega essa definição de liderança, não é maravilhoso isso ser executado dentro da Igreja de Cristo? Não é ótimo você ter pessoas que influenciem, que inspirem, escutem, promovam cooperação entre irmãos? Não é ótimo isso? Sim, isso é ótimo. Então, tá vendo como essa ideia de liderança, olhando pelo lado correto, não deveria ser um motivo de dor de cabeça dentro da igreja? Mas, quando a gente começa a olhar liderança como o mundo religioso enxerga, alguém que toma conta e toma todas as decisões e que a palavra dele, o que ele falou, está falado, aí sim, esse termo liderança começa a ter um significado ruim. Então, para a gente ver o que realmente a Bíblia fala sobre liderança, onde a gente vai? Dentro da Bíblia. Onde que a gente tira as dúvidas da Bíblia? Dentro da Bíblia, irmãos, é isso. Eu não preciso ir na esquina para tirar uma dúvida bíblica se eu tenho a minha Bíblia, se eu tenho irmãos em Cristo. Então, o que que a Bíblia fala sobre liderança? É o que a gente vai ver. Nós vamos ver muitas passagens no Novo Testamento. Mas nós encontramos também, irmãos, no Velho Testamento a ideia de liderança, não encontramos? Pensa um pouquinho aí na sua cabeça. O que que Moisés era? Ele não era um líder? Era um líder. O que que Josué era? Um líder, conduzindo pessoas. Então, tá vendo como essa ideia de liderança dentro da Bíblia é uma coisa comum, desde que nós deixemos isso dentro da Bíblia e não olhemos para fora? Então, a gente vai ver a ideia e a diferença entre líder e chefe. Tem diferença. O Giovanni, nós militares, entendemos bem isso. Né? O mundo militar tem comandantes. Nem todo comandante é um líder, gente. Mas ele é comandante. Ele manda. Um líder é diferente. É o que a gente vai ver, tá bom? Eu vou precisar de ajuda de irmãos para ver essas passagens, tá bom? Primeiro, Hebreus 13, 24. Quem encontrou aí, Hebreus 13, 24. Amém. Hebreus 13, 24. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos.
Os da Itália lhes enviam saudações. Isso. Essa versão que o Giovanni leu, ou é a nova Almeida atualizada, ou é a nova versão internacional, ou é a Bíblia na linguagem de hoje. A dela, a NVI. sua NVI, Giovanni? NVI 2000. Isso. Por quê? Essas três versões, irmãos, trazem a palavra líder. Se você lê na versão do Almeida, Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, ao invés de Guia, líder, vai aparecer a palavra guia. guia, guia. Esse guia é do grego egeomai, ou seja, esse guia é traduzido como líder. Então, o líder, ele é um guia, certo? Hebreus 13, 17. Vou deixar os irmãos lerem, tá? Isso, Se vamos não, revezar, se, irmãos. Hebreus não, se 13, não ler, 17. não quero tomar o monopólio das leituras aí. Não Amém. quero ser, não quero ser o líder comandante, mas sim um líder funcional. Comandante em chefe. Eu leio aqui, eu vou ler. Obedeçam seus guias e sejam submissos a eles, pois cuidam de suas almas como aqueles que devem prestar contas. Façam isso com alegria e não com gemidos, pois isso não é proveitoso para vocês. Isso. A versão do Hélio, ou então, ou é a revista atualizada, ou a João Ferreira de Almeida, que aparece guia. Também esse guia, irmãos, é a mesma palavra egeomai do grego, que nas outras versões, Nova Almeida, linguagem de hoje, NVI, vai aparecer líder. Ou seja, mesma palavra, mesmo grego, mesma ideia. E você pode ver aí que a passagem que o Hélio falou está sendo dito para seguir esses guias de uma maneira alegre, contente, de bom coração, né? Não é uma maneira obrigatória, tá bom? Mais uma passagem, Hebreus 13 também, versículo 7. Quem quer ler, por favor? Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Isso, de novo, líder, observe a vida deles, imitem a vida deles. Também, Nova Almeida, linguagem de hoje, NVI, aparece líder. É uma dessas versões que o Neves leu. Isso. As outras, do mesmo jeito, vai aparecer guias, de novo, egeomai, ou seja, mesma palavra, mesmo grego, mesma ideia, irmãos. Outra passagem agora, Gálatas 2, versículo 9. Gálatas 2, versículo 9. Antes de acharem, eu tenho apontado aqui a King James Fiel, de 1611, ela traz: obedecei àquele que vos governam. Já vimos aqui aquele que vos lideram, aqueles que vos são os guias, e a King James de 1611 governam. Interessante, eu tenho apontado Isso. aqui. Obrigado, Giovanni. Aqueles que vos governam. Gálatas 2, 9, por favor. Conhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Isso, obrigado, Neves. Alguém que tem aí, por favor, a Novo Testamento na linguagem de hoje, quer ver também, por favor, essa passagem? Quem está com o celular aí que consegue passar rapidinho para outra linguagem? Novo Testamento na linguagem de hoje, Gálatas 2, 9. Olhando aqui. É a versão, nova linguagem de hoje. É, o Novo Testamento na linguagem de hoje. Gálatas 2, né? NTLH. Gálatas 2, 9. Aqui, eu vou ler então. Por isso, Por Tiago, favor. Pedro e João,
que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos, e todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Isso, obrigado, Giovanni. Então, tá vendo, irmãos? Na linguagem de hoje, aquilo que foi lido lá aparecia como colunas, aí vai aparecer como líderes. Então, líderes dentro da Bíblia, eles também são colunas. É a ideia de aquele que está, aquele que sustenta, né? Essa é a ideia, tá? Gálatas 2:2. Alguns versículos para cima, por favor. Gálatas 2:2. Fui Fui Subi para para em lá, obediência, pode ir, Relio, subi pode em seguir. obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que pregam entre os gentios, especialmente aqueles que pareciam ter maior influência, para que de algum modo minha corrida não tenha sido em vão ou tenha corrido em vão. Obrigado, Galhão. Alguém quer ler também esse mesmo versículo no NTLHI, na linguagem de hoje? Vou buscar aqui. Gálatas 2:2, na linguagem de hoje. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu deveria fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Isso, obrigado, Giovanni. Então, o que lá atrás, na versão do Hélio, apareceu como aqueles que pareciam de maior influência, na linguagem de hoje vai aparecer como líderes. Então, tá vendo, irmãos? Olha, a gente viu guias, líderes, colunas, maior influência, todos dentro da igreja de Cristo. Todos dizendo que eram pessoas que deviam ser imitadas, eram bons exemplos. Então, tá vendo como não é nenhum bicho de sete cabeças essa palavra líder dentro da Bíblia, no sentido bíblico, que é aquilo que a gente deve procurar mesmo? Atos 7:35, por favor. Atos 7:35. a NVI, este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que o tinha aparecido na sarça. Isso. Segura essa passagem, Neves. Não tira não, para você comparar, por favor. Alguém lê essa mesma passagem, irmãos, pode ser na Nova Almeida Atualizada, Almeida Revista e Atualizada, por favor. João Ferreira de Almeida, É 7 quanto? 7:35. 35. Vamos lá. Lê. A este Moisés, a quem negaram, reconheceu dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? E este enviou Deus como chefe e libertador com assistência assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Obrigado, irmão. Essa sua versão qual que é, por favor, Rubem? Atualizado. Nova Almeida Atualizada, né? Isso. Então, tá vendo, gente? Nessa passagem, Almeida Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, Nova Almeida Atualizada, vai aparecer chefe. Uma outra palavra, que a gente também tem uma pulga atrás na orelha, né? Eu ouvi falar sobre chefe, né? Mas nessas versões vai aparecer a palavra chefe. Esse chefe, o grego é archon. E uma das traduções de archon do grego também é líder.
Então, o chefe também é líder, são sinônimos. Na NVI, vai aparecer líder, vai falar sobre Moisés, né? Quem que constituiu o chefe e autoridade sobre nós, né? Lá vai aparecer chefe e líder, é a mesma palavra archon, que é a mesma palavra líder, que é a mesma ideia do grego egeomai lá, que é líder, ou seja, a Bíblia trata sempre, irmão, sobre líder, chefe, coluna, maior influência, da mesma ideia. O problema é aquilo, irmãos, nós temos, né, a gente cria na nossa mente uma certa repulsa a essa palavra líder, liderança. Por quê? Porque a gente associa ao mundo religioso que ele sim tem ali um chefe, um líder, que mandou, tá mandado e pronto. Até a igreja é dele, na verdade, né? A gente não gosta de falar aqui de grupo religioso, mas a gente sabe, não, é a igreja do fulano, é a igreja do ciclano, porque ele é o dono da igreja, né? Mas não é isso que a Bíblia traz como liderança. Terceiro João 1, versículo 9, vai trazer a ideia também de um líder, mas de um mau líder. Terceiro João 1, versículo 9. Quem quer ler, por favor? Antes de ler, só um comentário do irmão Robson. Jesus ensinou que a liderança não é dominar, mas servir. Marcos 10:44. Quem quiser ser o primeiro, será servo de todos. Só um comentário do irmão aqui. É isso, irmão. Terceiro João, 1, 9. escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Isso. Esse Diótrefes era um exemplo de um mau Líder. líder. Por quê? Porque o verso diz que ele quer o quê? Depende da versão, né? Ser o mais importante, exercer a primazia, deseja ser o líder na NVI. Então, tá vendo como o negócio muda de figura? Esse Diótrefes não era um líder de acordo com o que a Bíblia tem mostrado. Ele é um líder de acordo com a sociedade. Aquele que quer ser o mais importante, que é exatamente o contrário do que o irmão colocou aí, né? Como bem colocou aí, né? Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Isso é o líder dentro da palavra de Deus. Esse Diótrefes, ele queria ser um líder na marra, não um líder no sentido bíblico, mas um líder no sentido de mandar, tomar conta, que é exatamente aquilo que contra o que a Bíblia diz. Então, o problema, irmão, não é o nome liderança ou a função de liderança, mas é como nós entendemos isso. Então, de novo, não tem problema nenhum você pintar sua parede de preto, mas se isso você vê que é uma maneira ruim, não faça. Então, não tem problema nenhum você ver líderes dentro do plano de Deus, desde que você entenda o que é ser um líder. O problema é quando a gente até entende, mas acaba aplicando errado essa ideia de liderança. Porque, irmãos, todos nós aqui somos adultos, né? Mesmo o mais novo na fé aqui, a gente conhece o ser humano. A gente sabe que o homem gosta de mandar, não é? Não é verdade? O homem gosta de ter poder, de mandar, de estar à frente, seja em qual situação for. Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja no time de futebol, não importa. O ser humano, ele gosta de mandar, de ter um destaque. Agora, quando isso acontece dentro da igreja, aí é que começam os problemas. Então, vamos ver um pouco sobre isso. Todo lugar, irmãos, precisa ter uma liderança, porque senão o negócio não anda. Não é? Pense dessa maneira. Um lugar que ninguém toma a frente, nesse bom sentido de liderar, irmãos. Tá? Entendam? Eu estou falando no bom sentido de liderar.
Um lugar onde ninguém toma a frente para fazer isso, o trabalho não anda. O negócio não sai, porque um deixa para outro, que deixa para outro, que deixa para outro, e ninguém faz nada. Então precisa ter alguém que tome a frente nos trabalhos. Agora, o que a gente vai ver sobre isso aqui é esse exemplo dessa pessoa que está tomando a frente. Por que que ela está tomando a frente? É para ser esse líder que a Bíblia coloca, como nós vimos, ou é para ser esse líder como o Diótrefes, lá de João? É isso que a gente vai ver. E quem tem que olhar isso, irmãos, é a própria igreja. Não sou eu, Júnior, não é eu, é ele, Giovanni, é a igreja, porque o líder está dentro da igreja. Quem vai tomar conta disso é a igreja. Assim como eu não vou chegar para o Giovanni e falar, Giovanni, você vai ser o líder da sua congregação. Eu não estou na congregação do Giovanni. São eles lá dentro da congregação que vão lidar com isso. E são eles também que vão ver se aquela pessoa que está se pondo como líder é um líder de acordo com a palavra de Deus, ou é um líder como o Diótrefes, que quer ser notado, quer ser o mais importante, quer ter a primazia, tá bom? Não tem como ter um trabalho organizado se não tiver algum tipo de liderança. A gente entende isso. O problema é que quando a gente entende, vamos supor, lembrem do seu trabalho de vocês aí. Cada um aqui, né, tem um trabalho. Lá nós temos líderes, chefes, gerentes, encarregados, enfim, tem várias funções. E se não tivesse essas pessoas, irmãos, o trabalho não sairia, não é verdade? Tem que ter alguém responsável, que leva, que sabe a tarefa. Tem que ter. O problema é que no mundo secular, como eu falei, como o homem gosta de ter poder, se você der, tem um velho ditado que diz, né? Se você quer descobrir quem é uma pessoa, dê poder a ele. Isso é uma verdade absoluta. Então, o problema no mundo secular é que quando essas pessoas pegam esse poder, essa liderança, eles vão mostrar quem eles são. E geralmente eles vão ser tiranos, ruins, vão querer tomar conta, enfim. Dificilmente você encontra um líder de verdade no mundo secular. Porque o homem, o coração do homem sempre vai pender para o quê? Tomar conta, poder, eu mando, eu faço. Agora, quando isso acontece dentro da igreja, aquilo que eu falei, a igreja tem que estar atenta a isso. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Alguém, algum comentário, alguma coisa aí, tranquilo? Senão eu vou seguir aqui, tá bom? Todos concordam que nós precisamos de liderança bíblica dentro do trabalho de Cristo? Sim. Ótimo. E essa liderança, irmão, a gente vai ver, são em vários pontos, tá bom? Pense aí na congregação de vocês. Quando vocês vão fazer lá um almoço congregacional. Não tem sempre uma irmã que vai puxar isso? Não tem. Sempre aquela que vai tomar frente, vai comprar as coisas, vai cozinhar, vai tomar conta da... Não tem isso naturalmente? Então, essa irmã, ela é uma líder nesse sentido. Quando precisa fazer alguma manutenção no prédio da igreja aí, onde vocês se reúnem, enfim, não tem sempre aquele irmão que dá o primeiro passo, ou não, vamos lá, vamos comprar o cimento, vamos fazer a massa, vamos derrubar a parede, vamos fazer... Não tem? Tem. Então, esse irmão, ele já é um líder naquele ponto. Então, tá vendo como nós temos essa ideia de líderes, só que a gente não gosta de usar a palavra? E nós vamos ver, irmão, que aquele irmão que é um líder, se ele gosta de ser chamado de líder, então, na verdade, ele já não é um líder, biblicamente falando, né? Que isso para ele já é uma coisa de orgulho, e não deve ser uma coisa de orgulho, tem que ser uma coisa natural.
tá bom? Então, a gente precisa de uma liderança para que o trabalho possa se desenvolver. Precisamos entender o que significa ser líder dentro da igreja de Deus. E lembre-se, irmãos, a igreja não precisa de dono. A igreja já tem um dono, é Jesus Cristo. Nós somos servos, e como eu sempre gosto de falar, né, Giovanni? Servos inúteis, tá? Uma das funções de ser um servo inútil é liderar algum trabalho, liderar algum serviço para Cristo. Faz parte, tá bom? Então, quais são as características de um líder dentro da Bíblia? E como a gente vai descobrir isso? Olhando para dentro da Bíblia. Nós não temos exemplo aqui de Moisés? Todos nós concordamos que ele era um líder, certo? Então, nós podemos buscar características que Moisés tinha para que nós possamos ser bons líderes. Moisés, ele não tinha esse desejo humano de ser chamado de líder. Ele fazia essa função porque ele foi chamado por Deus para isso, mas ele não tinha, né, essa vontade de, não, você tem que me ver como um líder, eu mando, eu faço. Ao contrário, a gente vê muitas vezes ele querendo até deixar de lado esse posto de líder, né? De tanto trabalho que ele tinha. Lembra uma vez que Deus falou para Moisés: Moisés, estou cansado desse povo. Vou acabar com todos eles e eu vou deixar só você. E aí, a partir de você, né, nós teremos um novo povo, né? Se Moisés fosse aquele líder humano, provavelmente ele teria dito: oh, Deus, demorou, hein? É isso mesmo, esse povo rebelde mata todos e começa comigo, porque eu sim, eu sou o cara. Mas ele não era um líder humano, irmãos. E por isso que Deus escolheu ele, né? Olha que coincidência. Estou sendo irônico, né, gente? Deus chamou ele E, exatamente porque Deus conhecia o coração dele. Pois não, Giovanni? e Júnior, ele fez, ele provou Moisés, né? Provou Moisés, e Moisés deu uma resposta sábia. Se o senhor fizer isso, o senhor vai ser conhecido como aquele que tirou o povo do Egito para morrer no deserto. Então, vamos até o final. Com ele, né? Com Deus sendo o líder, né? Resposta de um líder, né, Giovanni? É. Resposta de um líder, gente. Então, por que não pegar as características de Moisés se a gente quer ser um bom líder? Ele era humilde, ele fazia o trabalho dele, ele não procurava glórias para ele mesmo, ele visava o quê? O bem de todo o povo, não só o bem dele, porque se ele quisesse o bem dele, ele ouvia o que Deus falava, matava todo mundo e começava de novo. Mas ele visava o bem de todos. Características de um líder verdadeiro. Líder que a igreja de Cristo precisa, irmãos. É isso que a gente precisa ver. A igreja de Cristo precisa de líderes de acordo com a palavra de Deus, porque senão o trabalho não anda. Então, o bom líder, ele tem iniciativa. Ele é aquele que a gente chama de proativo, né? Ele se coloca à frente para fazer as coisas. Ele não fica esperando que alguém chegue para ele e fale: Ô, Giovanni, vamos fazer tal coisa. Por quê? Ele já tem essa visão, ele sabe que precisa ser feito. Isso é uma característica de um líder. O líder também, ele não faz nada sozinho, irmãos. O líder, ele, parece um pleonasmo, né? Mas o líder, ele lidera. Ele está à frente. Ele toma a iniciativa, mas ele não faz nada sozinha. Uma das grandes características do líder é ser um exemplo para as outras pessoas. As pessoas vão olhar para ele e falar: puxa vida, se o fulano de tal está fazendo, eu também vou fazer. Isso é uma característica de um líder. O líder não precisa ficar: olha, você tem que fazer, eu estou mandando.
Se ele precisa fazer isso, já demonstra que ele não é um líder, ele é alguém que está querendo tomar a frente, como o Diótrefes queria. Pois não, Zé Augusto? Ô, Júnior, os líderes a qual você se refere são os evangelistas, os presbíteros, diáconos? Perdão, Zé, eu não ouvi o comecinho da pergunta. O líder a que você se refere, os líderes, duas perguntas, inclusive. A igreja deve ter um líder só, ou vários, como tem os evangelistas, presbíteros e diáconos, inclusive em relação a esse que você está se referindo. Evangelistas, diáconos e bispos, né? Eles já têm uma função de liderança, mas eles têm outro trabalho, que é o de divulgar o evangelho, edificar a igreja, né? Manter as ovelhas. Isso é um trabalho que eles têm. Essa ideia de liderança que eu estou trazendo também cabe a eles, né? Porque se eles não forem líderes, eles não vão conseguir cumprir o trabalho deles. Mas é a ideia, José Augusto, de que todos nós cristãos, precisamos entender essa ideia de ser, porque às vezes a gente fala, bom, a congregação X, que tem lá o seu pastor, que tem o seu presbítero, é função deles liderarem. É verdade. Eles têm o trabalho, a função, mas eles não conseguem fazer tudo sozinho, porque eles vão ter um certo trabalho, um direcionamento, mas existem outros direcionamentos. Então, vamos supor, se o pastor, bispo, presbítero, tiver preocupado com, sei lá, as obras, com a manutenção do prédio da igreja, eles vão deixar de cumprir o trabalho mais importante deles. Então, precisa, dentro daquela congregação, um líder para fazer esse outro trabalho. Entendeu? Pois não, Giovanni? Você diz um líder além desses, ou o líder seria esse? Eu acho que eu vou te ajudar com a resposta aqui, José Augusto e também Júnior. Existem vários tipos de liderança: a autocrática, a democrática, não vou explicar nenhuma delas, cada uma delas, a liberal, a transformacional, a transacional, e a liderança bíblica é a liderança funcional. Grave bem esse nome, liderança funcional. O que é isso? Ela descreve uma relação dinâmica em que um líder é percebido pelo grupo como aquele que controla os meios para satisfazer as necessidades do grupo, ou que possui ou controla os meios para atingir os objetivos do grupo. A liderança, nesse contexto, é uma função das necessidades da situação e da relação entre indivíduos e o grupo. Não depende de uma única pessoa, mas sim da sequência de comportamentos do grupo que realiza as tarefas. O exemplo que o irmão Júnior deu, quando lá os hebreus de fala grega se queixaram dos hebreus, judeus de fala judaica, né, que as suas viúvas não estavam sendo assistidas nos alimentos. O que eles fizeram? Reclamaram para os apóstolos. O que os apóstolos fizeram? Vamos escolher líderes funcionais, escolham 7 irmãos de espírito, para que esses 7 irmãos exerçam essa função, liderança funcional, de repartir os alimentos, cuidar disso. E nós, líderes do evangelho, da missão, não vamos pegar essa missão. Então, são vários tipos de liderança que deve haver dentro da igreja. Exemplo aqui em Porto Alegre, vou dar só um exemplo, aqui tem uma irmã aqui, Marli, nós temos aqui a Cleonice, a Mary também aqui. Aqui existe o Ministério das Mulheres. É um grupo de mulheres que são líderes funcionais. Essas mulheres têm a incumbência funcional, não de mandar, mas de organizar a reunião das mulheres. Elas organizam e naquilo que for, elas passam para as irmãs no geral e decidem, mas elas são as líderes para tomar a iniciativa de como fazer a reunião. Existe o Ministério aqui da Benevolência. É um grupo de irmãos que a igreja escolheu pelos dons, a igreja que escolhe esses ministérios, e define, né? A igreja definiu. Esses irmãos, quem está com necessidade em alguma coisa financeira, vai ao Ministério de Benevolência, qualquer um dos irmãos, não é nada individual, é grupos, e esse ministério recebe a demanda do irmão X, está com tal demanda. Esse irmão passa a demanda para o Ministério de Benevolência e o ministério vota se ajuda e como ajuda. Então, são lideranças funcionais, não são autocráticas nem democráticas,
Porque na Bíblia, né, tem liderança da doutrina, essa não é democrática, é de Deus, né? Nós temos que só obedecer. Então, essa resposta para o irmão José Augusto, não é o presbítero, os evangélicos, eles são lideranças funcionais, mas não são só eles, são esses exemplos que eu também dei. E o primeiro exemplo que nós vimos aí foi os 7 irmãos escolhidos lá, uma liderança funcional para exercer a função de servir as mesas lá. Desculpe se eu fui além da. Tá? Não, não, é isso, ótimo, Giovanni. E se nós pensarmos também, irmãos, não só José Augusto, mas todos nós, os presbíteros, os bispos e os pastores, que na verdade é uma pessoa só, né, são sinônimos, eles estão exercendo essa função porque eles já eram líderes, mas como o Giovanni falou, de uma maneira funcional. Eles foram escolhidos dentre a congregação porque eles já tinham dentro deles essa ideia de servir, de estar à frente, de fazer. Então, apesar de não aparecer lá em Tito e 1 Timóteo, lá nas qualificações, né? Ele tem que ser um líder. Para chegar a ser ele já é um líder, mesmo que ele nem percebesse isso, né? Porque uma das características do pastor, do bispo, o que que é? Ser dado ao ensino, não é? Ser conhecedor das escrituras, para poder ensinar, para poder exortar. Aquele que é um líder dentro da igreja de Cristo, ele já faz isso naturalmente. Aí a congregação, lembra que eu falei que quem vai ver isso, se é um líder de verdade ou se é só alguém que quer tomar o poder, é a congregação? Então a congregação vai notar que fulano, beltrano e ciclano já tem isso dentro deles. E aí, com as outras qualificações, eles vão chegar a exercer o seu pastorado. Mas, como o Giovanni falou, não é só isso. Aqueles 7 que foram escolhidos para servir lá a mesa, com certeza, eles já tinham esse espírito de liderança entre eles. Não diz que eles eram cheios do Espírito Santo? Então, a congregação já via que eles já tinham esse trabalho de, não sei, né? Servir, olhar o que precisava, o que não precisava. Eles já tinham isso e foram chamados para liderar. É como, irmãos, pense na congregação de vocês aí. Não tem aquele irmão que é dele, ninguém manda fazer, já é dele. Ele já chega mais cedo, ele abre o prédio, ele já vai fazer o café, ele já vai, sei lá, arrumar as cadeiras. É dele, é desse irmão, ele faz isso de bom grado. Ele já é um líder nesse sentido, mas ele nem se acha um líder, porque para ele é uma coisa absolutamente normal. Esse é o líder que a Bíblia busca, que a Bíblia procura. Aquele que faz o trabalho dentro do plano de Deus, mas não por orgulho, mas porque ele entende que aquilo tem que ser feito. E se tem que ser feito, eu vou fazer. Eu, no sentido dessa pessoa, né? Então, é aquilo que a gente falou, ele tem a iniciativa, ele vai fazer, ele procura o melhor para os irmãos. Ele já é um líder, a gente chama de líder nato, né? É essa a ideia. Pois não, Giovanni? Nós temos o irmão Robson aqui de Porto Alegre, que ele, a esposa e a sogra, que aos domingos são sempre eles que abrem o prédio onde nos reunimos como igreja. A sogra faz o cafezinho, ele arruma as cadeiras, todos os domingos. Está aqui é um líder nato, ele e a família. Então, e não foi nada, né? Mandado, ordenado, é dele. Vamos usar um exemplo nosso aqui, irmãos, ó, né? Não querendo envergonhar o Giovanni, tá? Mas quem é o líder dos irmãos para organizar esses encontros online pelo Brasil? De uma certa forma, não foi o Giovanni? Foi. Porque ele, não sei, em determinado momento, ele viu essa necessidade, né? Pensou, vou fazer, vamos tentar. Então, sem ninguém mandar, sem nada, sem receber nada por isso, né, Giovanni? Ele fez. Então, nesse sentido, ele é um líder nesse trabalho, né? Entende? Mas eu tenho certeza que ele não faz isso por orgulho, pensando, nossa, se eu não fizer, ninguém faz. Não, é uma coisa natural. Isso é o líder que a Bíblia propõe.
tá? Então, dentro daquilo que a gente falou dessa definição de liderança, é essa pessoa que está influenciando os outros. Ela motiva. É como o irmão que o Giovanni falou, né? Que vai lá, faz o café, abre o prédio. O outro que chega se sente motivado, fala, puxa, que legal, né? Tá tudo funcionando, o cafezinho tá pronto. Eu vou tentar ajudar também. Ou seja, o líder, ele é pelo exemplo, não pela imposição. Se esse irmão aí que o Giovanni falou, né? Não o conheço, tá? Mas se ele abrisse o prédio, ficasse na porta do prédio, todo mundo que entrasse, ele olhasse no relógio e falasse: você está atrasado, você está atrasado, você está atrasado. Ele não seria um líder, ele seria um chefe, um tirano, que não é isso que a Bíblia mostra. Mas, infelizmente, é isso que a gente encontra no mundo religioso. Então, a gente precisa diferenciar, como cristãos, né, conhecedores da palavra, o que é um líder dentro da palavra de Deus e quem é aquele que está querendo se tornar um chefe, um líder no sentido secular. Tá bom? Então, um líder, ele tem iniciativa, mas ele não faz nada sozinho. Ele envolve outras pessoas para fazer aquilo junto, porque ele entende que aquilo é bom para o grupo. E ninguém, irmão, consegue fazer nada sozinho. Não é verdade? Principalmente dentro do plano de Deus. Não dá para eu querer fazer tudo sozinho, porque eu não consigo, eu vou ter falhas, eu vou errar. Eu preciso dos irmãos. Então, o líder é aquele que percebe esse problema, toma a iniciativa, vai fazer isso e vai trazer pessoas junto dele para ajudá-lo naquilo que ele viu, aquela falha ou alguma coisa que pode ser melhorada. Essa é a ideia de um líder dentro da palavra de Deus. O líder, irmão, como eu falei, ele não quer ter o protagonismo para ele mesmo sozinho. Isso foi ensinado para Moisés, lembra? Moisés, ele estava com todo o trabalho sozinho, não foi? Aí chegaram para ele, lembra? Moisés, não é melhor você, né, encontrar pessoas para resolver as questões menores? O que que ele fez? Aceitou esse conselho. Foi feito isso. O trabalho foi melhor. Mais uma característica do líder. Ele ouve. Ele gosta de ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, porque aquilo que ele não enxergou, outra pessoa enxergou. Isso vai ser o melhor para a igreja, porque, de novo, irmão, o líder quer o melhor para o trabalho de Cristo e não para ele. Quando alguém começa a ver alguma coisa que é bom para ele, já não é um líder. Ele está querendo se tornar um chefe, um comandante, que é o que a gente encontra no mundo religioso, né? De novo, a gente não precisa, ninguém aqui é bobinho, né? Chega para algum chefe dessas organizações religiosas gigantescas, pergunta se ele quer ouvir alguém. Pergunta se ele quer dividir o trabalho dele. Não quer, ele não quer perder a mamata, como a gente fala, né? Moisés, ao contrário, ele, puxa, que bom, vamos lá mesmo, isso foi melhor. Isso é mais uma característica de um líder, tá bom? Um líder, ele tem planos para o futuro. Não para o futuro dele, mas para o futuro do trabalho da igreja. Não adianta usar de novo o exemplo de Giovanni aqui. O Giovanni está aqui conosco hoje, graças a Deus, num bom trabalho. Mas se ele não pensar, puxa vida, daqui a 20, 30 anos, que provavelmente nós não estaremos mais aqui, irmãos, quem vai dar continuidade a esse trabalho? Quem vai fazer isso? Será que o Giovanni daqui a 30 anos vai estar sentado aí nessa cadeira, olhando essas telas, tal? Não, provavelmente não. Então, se ele é um bom líder, ele vai querer que alguém continue, ele tem plano para o futuro, ele pensa lá na frente, puxa vida, o trabalho para Cristo, não para ele, precisa continuar. Infelizmente, irmãos, tem muitas igrejas de Cristo que têm pessoas que não pensam nisso, né? Não, eu faço. E ele não ensina outros, ele não tem essa visão de futuro. Quando esse irmão não estiver mais aqui, quem vai fazer aquilo?
Então ele perdeu um pouco essa noção de líder, de pensar no futuro, e às vezes acaba se tornando um chefe, né? Que é o errado dentro da palavra de Deus. Então, um líder verdadeiro tem planos para o futuro do trabalho da congregação, não para ele. Ele tem que trabalhar outras pessoas que vão substituí-lo daqui a algum tempo. Então, quando esse líder vai dar uma aula, ele leva alguém junto dele. Quando esse líder vai fazer um café, ele leva alguém junto para aprender a fazer o café. Quando essa irmã vai fazer um almoço congregacional, ela leva uma outra irmã para ensinar isso. Então, tá vendo como essa ideia de liderança ela é muito mais ampla do que a gente pensa, irmãos? Lembra que eu falei lá há algum tempo, quando eu fiz as aulas sobre servir lá, o servo serve servindo, eu dei o exemplo daquela irmã, de uma irmã, né, que se achava a dona da cozinha, né? Não, a cozinha é minha, ninguém se mete na cozinha, eu mando aqui. E quando essa irmã partir, irmão, quem vai fazer aquilo? Então, se ela não tem essa ideia de líder, de fazer aquilo o melhor para o trabalho da igreja, que alguém também precisa fazer junto, ela não tem planos para o futuro, não é um líder de acordo com a palavra de Deus. Esses líderes, os apóstolos, olha mais, o Giovanni deu exemplo claro, né? Foram procurar os apóstolos porque não estava sendo boa a distribuição. Por quê? Eles eram os líderes. Se eles falassem, não, pode deixar que é mais um trabalho que nós vamos fazer, talvez eles não tivessem feito tão bem o trabalho de evangelismo. Mas eles tinham essa visão, puxa, é verdade. Eu não tinha notado isso, porque eu estava fazendo o trabalho. Alguém notou. Vamos passar isso para alguém que tem esse trabalho. Na Igreja de Cristo é assim, irmãos. Então, existem líderes para todo canto na Igreja de Cristo. Talvez, irmão, você que está me ouvindo, talvez você seja um líder. Mas você, como a gente não gosta de ouvir essa palavra, a gente não quer muito falar sobre isso. Mas se você é um líder de acordo com a palavra de Deus, você já está fazendo um trabalho, você já está sendo reconhecido, você não quer o orgulho para você, e aquele trabalho está acontecendo de uma maneira boa. Isso é ser um verdadeiro líder. Então, se você é um líder, irmão, traga outros para junto de você. Mostre para ele o bom exemplo. Ensine ele a fazer. Pense no futuro, como isso vai ser em qualquer situação, seja fazendo café, limpando um prédio, fazendo mensagem, fazendo sermão, sendo um presbítero, não importa. Todos somos lideranças, como o Giovanni bem colocou, funcionais. O líder está lá para exercer uma função, para trabalhar. Tá? Não é aquele que está atrás da escrivaninha só assinando papéis. Né? Infelizmente, nas igrejas seculares, hoje tem o quê? Presidente, vice-presidente, pastor, pastor-presidente, pastor regional, pastor local, pastor não sei o quê. Isso não é liderança bíblica, gente. Tranquilo? Que oração. 21:13. Estamos terminando, irmãos. Então, o líder tem iniciativa, envolve outras pessoas, tem planos para o futuro, está sempre à frente na decisão e na execução também. O verdadeiro líder, ele planeja, mas ele também executa junto. Ele não é aquele que fala, irmãos, precisamos construir aqui mais uma sala, porque a igreja está ficando pequena, mas no dia de bater a laje ele não está lá. Afinal, ele é o líder. Não, ele é mais um que vai encher a laje também. Esse é o líder que a igreja procura, irmãos. Então, ele pensa, ele tem a ideia, mas ele está junto na execução, seja onde for. Seja para bater a laje, seja para fazer o café, seja para distribuir um folheto na rua. É a mesma ideia, tá bom? O líder já tem isso por natureza. Perdão. Usando o exemplo do futebol tem o capitão, não tem? Todo time tem um capitão. Geralmente, quem é escolhido para ser o capitão é aquele que já é um capitão por natureza. No campo, mesmo sem ter a faixa,
ele está gritando, ele está ajudando, ele está falando, ó, vem aqui, cobra ali, marca. Ele já é um líder por natureza. Então ele já tem isso por natureza. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. É um dom dado por Deus. Ele já tem esse trabalho. É só ele exercer isso. E o líder não quer ser o dono. O dono é aquele que quer se impor acima dos outros, como a gente viu lá o exemplo de Diótrefes. Ele quer estar acima das outras pessoas. Ele quer mandar. Ele quer ser visto como se ele realmente fosse o chefe. E não é assim, irmãos. Tá bom? Esse não é o líder que a igreja procura. Infelizmente, mesmo na igreja de Cristo, existem pessoas que querem ser donos, protagonistas, mas isso cada congregação vai ver. Não sou eu que vou ver dentro da igreja do Giovanni quem é essa pessoa. Quer dizer, eu posso até ver, posso até ajudar o Giovanni e tal, né? Mas cada congregação precisa disso, irmãos. E eles demonstram, assim como o líder demonstra ser um líder nato, aquele que quer ser o dono também tem as suas demonstrações de querer mandar, de querer liderar de uma maneira não bíblica. Cabe à congregação olhar isso e mostrar isso para o irmão, que ele está errado. Porque, como eu falei, como a gente gosta de ter poder, quanto mais deixa, pior vai ser. E já indo aqui para o nosso último ponto, muitas vezes a culpa por alguém querer ser o dono somos de nós mesmos, irmãos. Porque às vezes nós somos muito tranquilos, calmos, e a gente sempre quer que alguém faça alguma coisa. Então, se alguém faz, deixa ele fazer, que bom que ele está fazendo. E a gente quer ficar sentado ali no banco. Só que se aquela pessoa começar a fazer tudo, pode ser que ela se torne um dono, porque já que ninguém faz, ela vai querer fazer. Então, é a congregação, e somos nós que muitas vezes o culpado por ter esse dono. A gente acaba aceitando por conveniência. Se tem alguém que faz, eu não preciso fazer. E como a gente geralmente não gosta de fazer as coisas, a gente deixa que alguém faça. Então, a liderança tem que ser de todos nós. Uns vão ter aquela liderança nata. Ótimo. Mas cuidado para que essa pessoa não se torne um déspota, um tirano. Mas se ele é um líder realmente de acordo com a palavra de Deus, irmãos, ele nunca vai chegar a isso. Ele sempre vai ter essa humildade de reconhecer o trabalho dele. Cabe a nós, toda a congregação, ficarmos atentos a isso. E isso, de novo, gente, em qualquer situação, tá? É naquele irmão que só quer estar no púlpito, é naquela irmã que se acha dona da cozinha, é aquele irmão que se acha dono, sei lá eu, do estacionamento, sei lá eu, né? Cada um tem aí os seus exemplos. É aquele irmão que ele é dono das finanças da igreja, afinal ele é o tesoureiro já há 40 anos. Então é cada congregação, irmãos, que tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Cabe à igreja observar se aquele irmão está querendo ser um líder ou um dono. Então, sempre há líderes e precisa haver líderes dentro do corpo de Cristo, irmãos. Isso não é errado. O errado é quando a pessoa quer ser chamada de líder. Aí precisa ser corrigido. Mas nós vimos dentro da palavra de Deus que não tem problema nenhum em ter líder, colunas, os de maior influência. Precisa de alguém para puxar o bonde, como a gente fala. Isso é bom. É a igreja, é a congregação que precisa tomar conta para que isso não extrapole. Tá bom? Perguntas? Comentários? Esses dois pontos finais teus, eu apontei aqui para não. Aquele que faz tudo, tu falou que pode se tornar um dono, né? Ou pode se cansar e parar de fazer, se ele não fizer auxiliares. Se ele faz tudo e ninguém quer ajudar, ou ninguém quer fazer, e as pessoas se acomodam, tem dois problemas. Ele pode se tornar dono, ou pode se cansar e não querer fazer mais e parar de fazer.
E a outra observação tua que tu colocou também, aquele que apenas dá as ideias, mas não põe a mão na massa. Esse é aquele que delega, é o líder autocrático, não é o líder funcional. E eu vim da caserna, né, meio militar, nós gostamos mais dos líderes, que são aqueles que dão a ideia e são o primeiro a fazer. Exemplo, vamos fazer um faxinão amanhã no quartel, fazer um faxinão. O primeiro a estar com calção de educação física para fazer faxina é o comandante que deu a ideia, é o exemplo. Não é agora aqueles que dão a ideia, mandam, né, autocráticos dão a ideia, mas não estão lá para executar a faxina, a caserna não gosta muito dessa liderança. Então, eu sempre falo aqui nas reuniões aqui na congregação, olha, deem ideias execuíveis, que nós temos condições de executar, e ao dar a ideia, primeiro, antes da ideia, analisa se tu vai estar executando essa ideia. Porque ideias, professor Pardal, existe um monte, né? Eu quero fazer isso, quero fazer, tá, mas é execuível e tu vai ajudar a fazer? Não, eu não posso. Dou ideia, mas não posso. Ah, não. Então não dá. Aí não vai executar, vai ter outro a executar, né? Então, tu falou desses dois pontos, eu achei interessante. Então, eu Não é acho que isso. foi Obrigado, muito Giovanni. Pois não, Zé Augusto? muito boa aula. Veja, eu admito que tem que ter líder em todo canto, porque é natural. Todos os seres vivos têm seu líder. E a liderança vai surgindo, inclusive, de forma natural mesmo, sendo definida ou por necessidade das circunstâncias, e nós também, sem dúvida. Mas o que eu estou confuso é o seguinte: se você com isso quer definir um determinado líder, representante dentro da igreja, porque o que eu conheço de estrutura da igreja era justamente esses papéis definidos, do o evangelista, o presbítero, o diácono, e agora nós teríamos um líder também, alguém sendo chamado líder. É isso que você quer dizer? Seria necessário, preciso, seria de bom senso ter essa pessoa chamada, olha, esse é o nosso líder, esse é o líder dentro da igreja. O líder é fulano de tal. É isso que você quer definir, é isso que eu quero chegar à conclusão. Não, 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 não. Não é isso não, José Augusto. Eu não entendi seu ponto, mas não é. Eu sei. Não, não, Naturalmente, eu nós. entendi seu ponto, mas não é isso não. O que eu estou querendo colocar como líder é que na Igreja de Cristo nós não gostamos de usar esse nome líder e liderança. Por causa disso, porque a gente sempre acha que é alguém que vai mandar, que vai. E não é isso. Ao mesmo tempo, a Igreja de Cristo precisa de pessoas que são líderes, mas não um especial. Todo cristão, todo servo de Deus, ele deveria se colocar como líder em alguma situação. Então, toda mulher, por exemplo, deveria querer ser um líder no sentido de ajudar a ter um almoço congregacional. Todo homem deveria querer ser um líder, por exemplo, para puxar para fazer as manutenções do prédio. Mas eu não estou colocando que cada congregação tem que ter um líder. Vamos usar o exemplo aqui. O Giovanni é o líder lá de Porto Alegre, o José Augusto é o líder da Bahia, o Júnior é o líder de Santo. Não, não é isso. Cada congregação precisa ter irmãos, pessoas que naturalmente vão fazer os trabalhos que precisam ser feitos e eles vão o quê? Chamar as pessoas, ser exemplo, estar à frente, motivar. Isso é que tem que ser os líderes. É que como a gente tem medo de usar o nome líder, pode ser que, vamos supor, vou usar o seu exemplo, você tenha uma boa ideia para fazer, sei lá eu, um trabalho evangelístico aí no bairro, por exemplo, seja qual for. Só que como você tem medo, é só um exemplo, tá? Como você tem medo de usar o nome líder, você não faz, você fala, não, se eu for dar ideia, eles vão querer achar que eu sou o líder. Então você deixou de fazer um bom trabalho por medo de usar essa ideia de liderança, entendeu? Então o que eu estou querendo trazer é o quê? Todo cristão deve colocar-se como um líder nos vários trabalhos. E aí vai ser muito mais fácil, porque um não vai ficar esperando o outro. Aquele que é líder vai começar o trabalho, vai animar, vai motivar, vai trazer pessoas, vai planejar o futuro. É isso. É trazer a ideia de que a Igreja de Cristo tem sim líderes, desde que sejam esses líderes dentro do que a gente viu na palavra de Deus. Não precisa ter cada congregação, não, vamos eleger um líder.
Não. O irmão já está fazendo o trabalho dele. Como eu falei, talvez ele até já seja um líder, mas sem ter esse nome. Mas ele já está fazendo o trabalho. Eu Não sei se eu quero me ver fiz entender agora, José é, Augusto. eu quero ver se eu ajudo com um exemplo aqui nosso. Eu vou fazer uma apresentação e talvez o Zé Augusto vai compreender. Deixa eu ver se consigo fazer aqui, tá? Isso aqui, ver se tá na tela para vocês aí, não? Foi para a tela? Tá na tela, Júnior? Para Tá vocês? rodando. Tá na tela, não? Não, tá em branco agora, tá em Assim, branco. Tá. Sim, agora. Tá, então aqui Reunião de os nossos líderes, nós fizemos eles em ministérios. Cada ministério então todo ano vai ter agora em dezembro a reunião de avaliação dos ministérios. É informar a igreja num todo o que o ministério está realizando, né? Forma de apresentação de cada ministério. Então cada ministério vai ter um tempo de 5 minutos para falar o que está fazendo, se ele é útil continuar ou não. E nessa reunião irmãos entram, irmãos saem do ministério, tá? Demais poderão, depois, ao final da apresentação, dar sugestões. Então, toda a igreja dá sugestão no final depois. Então, aqui, ó, Ministério dos Homens, esses são os integrantes. Esses são os líderes do Ministério dos Homens, que têm as funções. Ministério da Benevolência, são essas pessoas, esses irmãos. Eles são os líderes. Eles tomam a decisão e levam para a igreja. São líderes escolhidos, né? Ministério da Contabilidade, Ministério do Serviço do Culto, quem trabalha no culto e serviços. Ministério de Obras. Tem obras na igreja, que quem vai fazer é o ministério que se reúne, vê, conversa com contabilidade, toma decisão. E o último exemplo agora, eu consultei o irmão Júnior aqui sobre um batistério lá em Santo André, pelo Ministério das Obras. Aí levamos para o Ministério, vimos o preço, decidimos, aí compramos um aqui. Aí levamos para a igreja toda aonde colocar esse batistério, dentro do salão, fora do salão. Então, nós fizemos a liderança em ministérios. E todos os irmãos estão em ministérios, de acordo com os seus dons, de acordo com a liderança. Então, é nesse sentido. Então, os fulanos, não. Aqui a liderança é por tema. Benevolência, evangelismo, panfletear, é o Ministério do Evangelismo. Aqui tem umas irmãs aqui. É o ministério que decide lá em reunião lá, olha, vamos panfletar tal dia e convida a igreja. Ó, tal dia tem panfletagem. Os irmãos que têm disponibilidade vão lá panfletear. Então não é pessoal, é a liderança que é funcional por ministério. Como está aqui, né? Não é um líder, e sim grupos de dons. é isso. Não sei se conseguiu entender, José Augusto. Na verdade, como eu falei, irmãos, já existem líderes. Talvez, como eu falei, talvez aqui você já seja um líder no que você faz. É que a gente tem medo de usar essa palavra líder exatamente por isso, né? Que eu vou ser visto. Não. Então, seja um líder como foi Já que colocado. você mesmo não está declarando assim o medo, vamos dizer o receio, ou a igreja mesmo nunca usou, esse nunca foi um termo, nunca julgou apropriado, julgava o responsável, porque o líder é justamente ali o evangelista tinha outros grupos, outras pessoas, né, que era responsável por cada área, falava-se responsável. Então, agora, o líder de cada área, o líder dentro da igreja, é novo, não é que eu estou estranho, não. Tenho certeza que os irmãos também estão aí assistindo, amadurecendo as ideias. Talvez eu esteja sendo mais espontâneo em falar, justamente para aprender, né? Para compreender, para amadurecer. Não, eu entendi, mas a palavra líder não precisa ser a palavra líder, como você falou, o responsável já é um líder, entendeu? É essa ideia, é aquele que está tocando o serviço, que está à frente do trabalho, é isso. Ele já é o líder naturalmente. Ele é o responsável por fazer aquilo, seja o que for. O que eu estou querendo trazer aqui é que a gente, por medo de usar essa palavra líder, perde muito disso, e aí acaba não usando, não faz o trabalho que devia, porque, não, eu não quero ser chamado de líder ou responsável, porque a igreja vai me olhar de uma maneira errada. Não, irmãos, isso é bíblico. Moisés era um líder, Josué era um líder, os apóstolos eram líderes, Jesus foi o maior líder que existiu, então nós somos líderes nesse sentido, colocando para trabalhar para Deus. Essa é a ideia. E se não tiver líder responsável, Augusto, você é militar também, não é, Augusto? Então eu sou, o Giovanni a gente entende isso. Precisa de alguém para puxar a fila, não tem jeito. Mas como o Giovanni falou, tem aquele que marca de fazer um faxinão
Ele é o responsável, é o líder, só que ele não vai. É o líder que a igreja não quer. E tem aquele líder que marca o faxinão e ele é o primeiro de estar de camiseta e de shorts para fazer. Ele não perdeu o posto dele, ele não perdeu a graduação dele, mas ele está liderando. Esse é aquele que todo mundo olha para ele e fala: rapaz, como esse sargento é gente boa, hein? Ele dá ideia e ele está junto com a gente. Esse eu quero comigo. Agora, aquele que marca e nem aparece, na igreja é a mesma coisa. Precisa de pessoas que puxem o trabalho, que você olha para ele e fala: puxa vida, que legal, eu vou ajudá-lo, eu quero ser daquele jeito. É isso como a gente viu na igreja, são aquelas colunas, aqueles que são vistos como os que pareciam de maior influência, digamos assim. Tá bom? Na verdade, é Irmãos, os que nove h mais 30 aí. trabalham, né? Não entendi, Neves? Na verdade, são os que mais trabalham, né? Esse é o grande problema, né? O líder é aquele que mais trabalha, gente. E ele entende isso, né? E como ele é um líder chamado por Deus, ele entende que é um trabalho, né, com muito espinhos, mas é o que Deus chamou. Então a função dele é continuar. O líder ele não desiste facilmente, né? O chefe não. O chefe ele viu que o negócio não vai estar muito bem, o que que ele faz? Pega a trouxinha dele e sai fora. O líder não. Ele fala: não, esse negócio vai dar certo porque vai ser bom para a igreja. Esse é o verdadeiro líder. Amém. Então tá. Tá bom, Vai irmãos? ter, vai ter oração, né? Sim.